Olá pessoal! Hoje eu vim conversar um pouco com vocês a respeito do livro O Conto da Aia. Primeiro eu quero pedir desculpas se vocês ouvirem algum barulho de fundo. Meu filho tá jogando Fortnite com os amigos e ele costuma se estressar um pouquinho quando tá jogando. Bem, esse livro ficou muito famoso por volta do ano passado, principalmente por causa da série The Handmaid's Tale, o qual ele é inspirado, a série é inspirada nele, se eu não tô muito enganada. Todo mundo começou a assistir a série, todo mundo começou a ler o livro, acho que todo mundo que eu conheço leu esse livro. Eu, como sempre, tô um pouquinho atrasada na hype, até porque essa não é um gênero de leitura o qual eu tô acostumada a fazer e o qual, assim, me atrai muito. Mas eu tava bastante curiosa a respeito dessa história, por causa de todo mundo tá falando muito, e então eu resolvi dar uma chance e ler. Eu conheci esse livro como sendo uma distopia, porém, durante a minha pesquisa eu descobri que algumas pessoas, até a própria autora, considera ela como uma ficção especulativa, ou seja, algo mais próximo da realidade. Aqui a gente vai acompanhar em primeira pessoa a narrativa da Offred. A Offred, ela é uma aia, uma mulher fértil que tem como dever servir como barriga de aluguel, vamos dizer, para outras famílias. Só que um tanto diferente. Para que a Offred se tornasse uma aia, já que até então ela era uma mulher comum, ela tinha marido, ela tinha filhas, ela tinha um emprego, ela precisou passar por uma instituição, Casa Vermelha, uma coisa assim, se eu não tô, agora eu não me recordo muito bem. E lá ela sofreu literalmente uma lavagem cerebral por parte de outras mulheres que elas chamam de tias. Uma lavagem cerebral feita com torturas psicológicas e torturas físicas. Elas colocam na cabeça dessas jovens que elas são sagradas, que elas têm como dever continuar com a humanidade, que elas devem ser castas e puras no sentido de não se envolver com a sociedade, com os desejos e prazeres carnais. Aqui, 90% das mulheres acabaram ficando inférteis devido a uma grande quantidade de poluição e também de doenças que estava acometendo a sociedade. Das que conseguem engravidar, muitas não mantêm a gravidez até o final e outras até têm os seus bebês. Quando eles nascem com doenças, eles não nascem perfeitos e eles acabam morrendo. Sendo assim, o país, aqui no caso os Estados Unidos, sofreu um golpe de um grupo político e religioso, onde todos os direitos, bem como bens materiais e liberdade, foram removidos das mulheres. Elas não têm direito nem mais sobre o próprio corpo, como por exemplo as aias, que são obrigadas a manter relação sexual com um homem para que elas engravidem e possam dar esse filho para esse casal, né, para que eles continuem a sua família, uma vez que a esposa ela é infértil, ela não consegue mais engravidar e gerar filhos. Há também outras classes sociais aqui dentro dessa história, como por exemplo as esposas, que são mulheres em grande parte inférteis, incapazes de engravidar. Elas são esposas de pessoas, de homens que têm um poder aquisitivo, um poder financeiro maior, e elas vestem em maior parte azul. Nós temos as Martas, que são mulheres inférteis, que são responsáveis pela limpeza, pelos cuidados da casa. Elas lavam, elas passam, elas cozinham e elas vestem verde. Nós temos as Aias, que são as mulheres férteis, que são capazes de engravidar até então, elas vestem vermelho. E nós temos também as Economo-esposas, ou sejam, mulheres de homens que não têm uma capacidade financeira, um poder aquisitivo tão grande, e elas não têm martas em casa, elas não têm aias em casa, elas têm que fazer todo o trabalho. Elas vestem, se eu não me engano, listrado. Aí nós temos duas categorias que foram citadas aqui para homens, né, na história, que seriam os comandantes, né, os homens de poder aquisitivo grande, os homens ricos, e também os guardiões, que seriam mais ou menos como policiais, como o exército ali, que são responsáveis por manter a segurança e a paz do local e também tudo sob muito controle.
Então aqui nessa sociedade, o homem ele precisa merecer uma esposa e dependendo da sua capacidade financeira, ele pode ter a sua aia para tentar dar continuidade ali à sua família. As aias, elas têm 3 chances de engravidar e tem um período em que isso deve acontecer. Ou elas serão consideradas não mulheres e serão enviadas para as colônias. As colônias foi passado assim mais ou menos por cima, mas basicamente são locais de trabalho pesado, o qual essas pessoas que estão lá são pessoas que não aceitam as regras da forma como são. Há também muitos padres, muitas pessoas da comunidade LGBT e outras pessoas que não aceitam essas regras mesmo, são enviadas para lá. Basicamente elas são enviadas para trabalhar o quanto tempo elas durarem e depois morrerem, porque esses locais eles ficam em meio a destroços das guerras, então tem muito resíduo químico e é dito que eles não sobrevivem muito mais do que 2, 3, 4 meses. Tudo nessa sociedade é censurado. A mulher ela não pode ter um caso fora do casamento ou ela é morta. As aias só podem ter relação sexual com o seu comandante ou elas são mortas. E caso não consigam engravidar, isso sempre é culpa da mulher e nunca do homem. Não há jornais, não há noticiário na TV e só as pessoas assim de alto escalão ficam realmente sabendo o que está acontecendo. Ainda há uma organização chamada O Olho. Eles são basicamente infiltrados que são responsáveis por delatar as pessoas que não estão seguindo as leis, que não estão cumprindo com o seu papel ou que estão pensando demais. Basicamente, meu problema com esse livro foi a narrativa, a forma como a autora escolheu escrever o livro e também o fato de não ter ação alguma durante as mais de 300 páginas. Tornou para mim a leitura bastante desmotivadora e monótona. Como o livro é narrado em primeira pessoa, a gente acompanha diariamente a rotina da Offred. A gente sabe o que ela sabe, a gente vê o que ela vê. E também a gente acompanha todas as lembranças que ela tem de como a vida era antes do golpe acontecer. Eu não tenho problema com flashback em livros, eu costumo pegar super bem e esse não foi um problema desse livro pra mim. O problema, mais um dos problemas desse livro pra mim foram as comparações, as divagações em momentos de comparação. Então ela olhava para a cortina branca e o branco ela comparava com o branco da neve que caía em flocos no primeiro dia do inverno, ou então com o pelo, rabo fofinho do coelho, blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Linhas e linhas de comparações extremamente desnecessárias. Houve momentos também em que ela narrou um acontecimento e de repente ela para. Não foi bem assim que aconteceu, eu inventei isso. E aí ela narra tudo de novo. E isso assim, passa uma folha, frente e verso, de uma narrativa de um mesmo acontecimento de forma diferente, só porque ela resolveu inventar aquele acontecimento, e isso é irritante demais. Como eu falei pra vocês, esse livro ele tem vários flashbacks durante a narrativa, durante o decorrer da história, onde a Offred ela vai recordando as coisas que aconteceram, principalmente os últimos dias que antecederam e que iniciaram o golpe. Isso vai acontecendo aos poucos. Muitas vezes ela começa a falar sobre um determinado dia em que ela estava arrumando uma coisa na casa dela. Ela interrompe aquela lembrança com algo do presente e depois ela volta a continuar e dar aquela informação. Então, às vezes você leva 30, 40 páginas para entender como algo aconteceu no passado dela, e assim, são coisas importantes, como por exemplo, como ela foi presa, como ela foi pega, né, pelos opressores aqui no caso, pelo pessoal que deu o golpe, e isso vai acontecendo nesse formato. Agora, uma coisa que me deixou extremamente desapontada nesse livro é a Offred ser extremamente submissa. Ela aceita tudo porque ela tem medo de morrer. Eu esperava uma personagem mais contestadora, uma personagem mais ousada,
e acho que por isso que eu esperava um pouco mais de ação no livro também, mas não, ela aceita tudo muito rápido. O comandante fala pra ela, veste isso, ela veste, ela vai, ela faz, ela deixa ele tratar ela como uma boneca, porque ela tem medo de morrer e não ver mais a filha dela. E assim, parando pra analisar as lembranças que ela tem da vida anterior e da filha, o amor que ela parece sentir pela filha, né, e o quanto ela gostava da sua vida anterior, da sua liberdade e tudo mais, a impressão que dá é que em algum momento ela vai contestar aquilo tudo, mas isso não acontece, ela é extremamente submissa. No fim, nas últimas páginas, a gente compreende o tipo de narrativa, o estilo de narrativa e o porquê ela devagava, o porquê ela voltava, o porquê que ela ensaiava, o porquê que ela reorganizava as ideias. E eu achei isso muito legal, mas eu já tava com o saco tão cheio que eu acho que eu não consegui aproveitar muito bem. Então, gente, assim, eu consigo compreender o porquê esse livro ele foi extremamente hypado. Porque a série é extremamente hypada, eu consigo entender o contexto que o livro quer passar, né? Toda a importância dessa história, mesmo sendo uma ficção. As coisas que acontecem aqui, as coisas que são ditas aqui, são passíveis de acontecer se já não estiverem acontecendo com outras pessoas, em outros lugares, em outros países. É uma história que causa muito incômodo e revolta, principalmente eu acredito que em nós mulheres, pela forma como nós somos representadas, tratadas e o que é obrigado que as personagens femininas façam aqui. Eu sei que a questão da narrativa é uma coisa extremamente pessoal, ela não vai desagradar todo mundo, como eu acho que não aconteceu realmente. Eu vi muitas resenhas positivas a respeito desse livro, falando muito bem do tipo de narrativa, do formato da história, de como a história foi contada e tudo mais. Então eu sei que é uma coisa extremamente pessoal. E por isso eu não achei o livro de todo ruim, apenas ele não foi feito pra mim. Então, pessoal, é isso. Comentem aqui embaixo se vocês já leram o livro também, o que vocês acharam, se vocês gostaram mais do que eu, se vocês conseguiram aproveitar melhor a leitura do que eu. Comentem também sobre a série, sem spoilers, por favor, se ela segue à risca o livro ou se tem alguma diferença. Eu acho que tem alguma diferença, pelo pouco de cenas que eu já vi em propagandas. Eu vi cenas que não acontecem no livro, então eu imagino que ela seja um tanto diferente. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso ajuda muito o crescimento do canal. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo! Até a próxima!